noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, agora. Vamos, Filipenses, capítulo 1, diz a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, nós vamos meditar do verso 12 até o verso 26. É a perícope desta noite. Nós vamos meditar do verso 12 ao verso 26. Lembrando que semana passada nós vimos a oração, a oração do apóstolo Paulo, as súplicas, as ações de graças que ele comunica aos filipenses. Nós vimos isso. E agora, nesse verso 12 até o verso 26, Paulo quer mostrar o seu estado para a igreja de Filipos, a sua circunstância, como é que ele está. Lembrando que os filipenses são uma igreja que ajuda o apóstolo Paulo, se preocupa com o apóstolo Paulo. Então, nessa parte também da epístola, o apóstolo Paulo vai demonstrar como que ele está e como que está a causa do evangelho. E depois toda a epístola também vai mostrando cada vez mais coisas, que é uma epístola que mostra as características da igreja saudável, da igreja que tem o selo do evangelho. Tá bom, meus irmãos? Vamos ler então a passagem do 12 ao 26, diz assim a palavra de Deus. Filipenses 1, do 12 ao 26. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que ele escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Meus irmãos, até aqui, uma consideração que a gente não pode esquecer é que Filipenses é uma epístola de prisão. A gente já viu aqui, o apóstolo Paulo está preso. E como nós já vimos aqui, tem muitas considerações dos comentaristas onde Paulo está preso. E qual é o período dessa prisão do apóstolo Paulo? Muitos comentaristas vão acreditar que é o mesmo período de Efésios também, que o apóstolo Paulo está preso. E aqui é muito possível que o período de prisão dele seja de Atos 28. Porque o apóstolo Paulo é preso em Atos 28, depois ele é liberto. Tá? Aí é a história da igreja cristã. Aí não, a escritura se cala contra isso. Mas dados da história da igreja cristã diz o quê? Que o apóstolo Paulo foi preso, isso está em Atos, e que ele foi solto. E que ele possivelmente visitou a igreja de Filipos. Tá? Possivelmente. E aqui, esse texto tem algumas evidências que mostram que o apóstolo Paulo estava de fato em Roma. Tá? Agora,
A questão estava nessa primeira prisão ou na segunda que já foi para o seu martírio? Né? Pelo tom da epístola, nós vimos o apóstolo Paulo muito mais esperançoso de ver os filipenses, diferente de outras epístolas que o apóstolo Paulo já diz que está sendo dado por liberação, que já está perto do seu martírio. Nós vimos aqui um tom otimista. É um tom otimista. Então a história da igreja vai dizer que o apóstolo Paulo, isso são os dados, ele foi liberto, visitou Filipos e depois pregou o evangelho, ele vai ser preso e vai ser martirizado. E um dado que mostra claramente que ele está em Roma é que ele está com a guarda pretoriana. Guarda pretoriana é uma guarda romana, tá? E que está ligado ao imperador. Se ela está ligada ao imperador, ela tem que estar em Roma, que é onde o imperador romano estava. Ok? E aqui do 12 ao 26, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a condição dele em Roma. Então, nós podemos imaginar a igreja de Filipos preocupada. Como que está o Senhor, apóstolo Paulo? Como que o Senhor está? E o apóstolo Paulo começa o versículo 12: quero cientificar-vos. Ou seja, eu quero que vós sabeis o que tem acontecido comigo. Então, essa questão que a gente vai ver mais a fundo, mas daqui a pouco, de que tem pessoa pregando Cristo, que morreu, tudo isso ele está falando de Roma. Ou seja, essas pessoas que estão pregando Cristo é em Roma, não é em Filipos. Tá? É em Roma. Tá? É em Roma. Então, que ele está mostrando algo que os filipenses não sabem. Tá? Ele está mostrando que são coisas que vão avultar as suas algemas. Isso em Roma. A gente vai ver daqui a pouco. Então, quero ainda nos cientificar-vos de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O apóstolo Paulo está falando que o pensamento humano seria o quê? Uma vez preso, isso seria um impeditivo do Evangelho. Isso seria algo que, se não impedisse o Evangelho, no mínimo, ocorreria com que ele não progredisse da maneira como nós humanamente acreditamos que ele deva progredir. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que, muito pelo contrário, as cadeias, o motivo da prisão, agora está fazendo o Evangelho chegar em lugares que ele nem sequer imaginou, vamos colocar assim, né? Na guarda pretoriana. Na guarda pretoriana. E a gente pode imaginar, como também está em Atos 28, o seguinte, que o apóstolo Paulo, né, como está em Atos 26, 28, ele ficava sempre com um guarda ao seu lado, porque era um prisioneiro. Sempre estava com guarda. E nesse momento, nas suas devoções, no momento em que ele está com Timóteo, no momento em que ele está com Epafrodito, no momento em que ele está com irmãos que iam visitá-lo em Roma, que a gente vê isso em Atos 28, pessoas indo visitar o apóstolo Paulo falando do Evangelho de Jesus Cristo, a primeira coisa que o apóstolo faz quando ele chega em Roma é o quê? É anunciar Jesus aos judeus. E é certo que nesse anúncio que ele faz aos judeus, ali havia um guarda romano. Então, nesse anunciar do apóstolo Paulo, nas suas cadeias, os guardas estavam ouvindo. Os guardas estavam atentos. Então, a gente pode supor esses guardas, a princípio, imaginando que o apóstolo Paulo era apenas mais um malfeitor dentre vários em que eles têm que cumprir o seu turno e vigiar. Mas então o tempo vai passando, eles veem que o apóstolo Paulo não tem dó algum dele. Na verdade, as cadeias dele têm um motivo. Furto, roubo, homicídio. Não, Cristo. É a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho fez com que o apóstolo Paulo ficasse preso, e isso resultou com que esses soldados fossem e pregassem também a palavra de Deus. Porque através do exemplo do apóstolo Paulo, ele estava sendo comentado. Ele estava sendo comentado. E é o que ele vai dizer, que as minhas cadeias em que se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Como assim de todos os demais? Ora, a guarda tem família. Os soldados têm seus familiares, os familiares têm amigos e familiares. E assim, Roma estava, mais uma vez, tendo o
vamos colocar assim, no seu segundo redescobrimento do Evangelho. Porque quando o apóstolo Paulo vai para Roma, Roma já tinha igreja instalada. Roma já tinha uma igreja lá. Já tinha uma igreja que estava pregando Jesus, mas com um pouco de temor. E a gente vai ver aqui. Então, as cadeias que foram impostas por quem? Pelos judeus, que era para calar o apóstolo Paulo, que era para que o Evangelho de Jesus Cristo não fosse exposto, redundou em glória de Cristo. Mostrando que o Evangelho não pode ser contido. Nesse texto a gente vai ver que é o tema do sermão, verdades importantes para o progresso da fé e o deleite. Para o progresso e o deleite da fé. Não é somente para o nosso progresso da fé. Algumas vezes nós temos uma visão cristã muito egocêntrica. A gente está muito inclinado a imaginar o nosso progresso na fé, mas a gente vai ver que para que ocorra o nosso progresso na fé, é necessário que nós estejamos inteiramente querendo o progresso da fé cristã, da fé de Jesus Cristo. Um está ligado com o outro. Pessoas que estão alheias ao progresso da fé não irão progredir na fé. Não vão progredir na fé. Porque nós fomos salvos para Cristo. Pessoas que estão alheias ao Evangelho. A gente pode até imaginar como que o apóstolo Paulo pode estar nessa circunstância e não tendo um sentimento de autocomiseração, porque ele está interessado no progresso da fé. Isso fazia Paulo ter deleite na fé. Mas vamos prosseguir. E a maioria dos irmãos, verso 14, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus irmãos, quando Paulo chega em Filipos, a gente viu isso quando estudamos no livro de Atos, o que ocorre? Filipos não tem sinagoga. Lembremos que o apóstolo Paulo vai na beira do rio e ele encontra mulheres orando. Não tem sinagoga porque não tem número necessário para fundar uma sinagoga. Tinha que ter número necessário de homens para fundar uma sinagoga. E aí a pergunta é, por que não tinha o número necessário para fundar uma sinagoga? A gente viu isso em Atos, que a explicação plausível é porque no ano 49 depois de Cristo, houve um tumulto religioso em Roma, e Filipos é a colônia romana, houve um tumulto religioso em Roma, a respeito de um tal de Cretos, que a gente acredita que possivelmente foi Cristo, por parte dos judeus, que era o que os judeus estavam fazendo em todo lado dos apóstolos. Eles estavam levantando tumultos por causa de Cristo, apedrejando o apóstolo Paulo, apedrejando Estevão, apedrejando outros cristãos. O apóstolo Paulo, antes de convertido, arrastava famílias para o martírio, tudo em nome, ou contra o nome, melhor dizendo, contra o nome de Jesus Cristo. E, como está no manuscrito romano, né, tá, que esse tumulto ocorreu em decorrência de um tal de Cretos. Então, em Filipos não tinha. Aí o que o imperador faz? Ele expulsa os judeus de Roma. Ele expulsa os judeus de Roma. E em Filipos, a inferência dos comentaristas aqui, em Filipos também há uma expulsão dos judeus, por causa do tumulto que os judeus faziam. E isso, meus irmãos, está muito perto, deve ter uns 15, 20 anos. Ou seja, a geração presenciou isso. Logo, em Roma, os romanos tinham isso em sua memória, de ser pessoas sendo expulsas da cidade por causa do tumulto dos judeus, por causa do nome de Cristo. Isso por si só já faria com que um cristão, algumas vezes, infelizmente, até genuíno, pudesse não pregar o Evangelho de Jesus com tanta intrepidez. Porque ele ficaria com medo de ser expulso. Ele ficaria com medo de um local em que ele fundou a sua família, que ele começou a sua família, em que ele trabalha, em que ele tem amigos, não mais existisse por causa de uma expulsão do imperador.
Isso por si só já é um motivador. Mas só que agora isso se passou muito tempo, então isso deve ter ficado não mais instaurado, claro. Tanto que em Roma tinha igreja, mas isso estava na memória. E quando o apóstolo Paulo vai para arrumar o gemado, imagine o susto inicial. O apóstolo dos gentios está algemado. É aquele silogismo lógico que uma vez nós temos humano, muito pessimista, eles puderam ter tido. Poxa, se o apóstolo Paulo está preso, que sai de mim? Mas só que o apóstolo Paulo, ele não ficou chorando nas suas cadeias, na sua célula. Na verdade, ele foi um motivo de encorajamento para os cristãos. Na verdade, as pessoas, que em Atos 28 diz que Paulo recebia visita, as pessoas que iam visitar Paulo, talvez a princípio imaginam consolar o apóstolo Paulo, saíam consoladas, saíam fortalecidas. E a fé daquele homem era motivo de inspiração. A fé no Cristo somente, independente das circunstâncias, independente das cadeias, independente de como a sua liberdade agora estava restringida por causa do Evangelho, por ser fiel ao Evangelho. Mas só que ele mostrava que a liberdade dele era muito além da geográfica. Ele tinha uma liberdade que o ímpio não tinha. E que o cristão temeroso com o que o Estado poderia fazer com ele também não tinha. Porque a liberdade vinha de Cristo. E o apóstolo Paulo, nesse momento, foi um instrumento de Cristo para fazer com que o Evangelho fosse pregado por outros. Olha o que Deus está fazendo. Dentro da guarda pretoriana, pessoas estão ouvindo o Evangelho, estão divulgando o Evangelho para os demais. E fora, agora os irmãos de Roma, os romanos, também agora estão pregando com mais desassombro, também estão pregando mais a Cristo Jesus. De maneira tal que o apóstolo Paulo está sendo falado por toda Roma. A fé inabalável do apóstolo Paulo está sendo motivo de que os romanos, cristãos e não cristãos, estejam abismados com o que está acontecendo ali naquela cidade. Olha o que está acontecendo. Um homem que não coloca em primeira instância a família, os bens, prazer, ele coloca um homem. Essa é a mente do romano ímpio. Um homem que viveu na Galileia, que viveu em Jerusalém, que foi crucificado. Que homem é esse? Por que ele se sujeita a isso? Por que ele faz isso? E esse era um dos motivos pelos quais mais pessoas abriam seus ouvidos e ficavam interessados. Quem é esse Cristo? Por quem vale a pena morrer? Eu não sofreria nem por César. E agora tem pessoas sofrendo por Cristo. Por Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os Filipenses, eu sei que vocês estão preocupados comigo, eu sei que vocês querem o meu bem, eu sei que vocês querem que essas cadeias não mais me prendam, vocês querem a minha libertação. A gente vai ver que o apóstolo Paulo também não é sádico, ele quer a libertação dele. Mas não se esqueçam, Filipenses, eu estou aqui não é por causa de César. Eu estou aqui não é por causa dos líderes judeus, não é por causa dos religiosos judeus, eu estou aqui por causa de Cristo. E a gente viu em Atos dos Apóstolos que Jesus Cristo apareceu para o apóstolo Paulo e disse que importa que ele seja testemunha em Roma. É isso que importa. E agora o apóstolo Paulo está testemunhando e ainda confortando os filipenses. Ainda dizendo,
olha, não se preocupem comigo. Não se preocupem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou aqui, mas eu não estou só. Seguindo, meus irmãos, aqui o versículo 15 e o versículo 16 mostra que nós estamos no mundo caído. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar de uma realidade, de que nem todos, infelizmente, que pregam Cristo com a motivação correta. Nós vimos na LD, hoje mais cedo, que jogo e trigo, muitas das vezes, estão dentro da igreja. Infelizmente. E é o que ele diz no versículo 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Algumas pessoas pegam esse texto e vão dizer que quando interpretam equivocadamente, que o que importa é Cristo ser pregado. Mas em qual sentido as pessoas dizem isso? Esvaziando o sentido doutrinário. Aquela pessoa está pregando um Cristo, mas de maneira que não está revelado na Bíblia, está pregando de maneira errada, está ensinando errado. Não, o que importa é Cristo ser pregado. Paulo não está falando disso. Paulo está falando que a doutrina correta de Cristo, ela está sendo pregada. O que está errado aqui é a motivação. A doutrina está certa. Eles estão, vamos pensar aqui, doutrinariamente, eles estão pregando o Cristo, que é homem em Deus. Eles estão pregando que a fé é somente em Cristo. Eles estão pregando que a salvação é única e exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo. Eles estão pregando que Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Estão pregando tudo corretamente. É por isso que no final o apóstolo Paulo vai dizer: eu me regozijo que Cristo está sendo pregado, não importando as motivações deles. Por quê? Porque quando Cristo está sendo pregado, o Espírito Santo não depende da motivação de quem prega. Ele usa até mesmo pessoas que estão com motivações equivocadas para salvar os seus eleitos, desde que Cristo esteja sendo pregado corretamente. E aqui Cristo sendo pregado corretamente. Como a gente sabe disso? Porque Paulo em Gálatas, por exemplo, ele não aceita a forma como os cristãos estavam, achando que poderiam acrescentar além a caminhada cristã, achando que Cristo não era suficiente. O escritor de Hebreus, a mesma coisa, estava falando que vocês estão o quê? Crucificando Cristo novamente, com as velhas práticas da antiga aliança. Então aqui, meus irmãos, Cristo está sendo pregado verdadeiramente no sentido doutrinário. Doutrinário. Agora, erroneamente no sentido de motivação. De motivação. É isso. E o apóstolo Paulo diz que essas pessoas proclamam por inveja e porfia. Por que por inveja? Porque esses pregadores, a gente pode imaginar que antes da chegada do apóstolo Paulo, eles tinham, na mente deles, eles não tinham concorrentes. Na mente deles, o que eles falavam, na religião cristã, vamos colocar assim, era lei. Eles sentiam o prazer de o nome deles estar sendo falado dentre os irmãos. Eles sentiam o prazer das pessoas citarem uma pregação deles, de citar uma palavra deles. Mas agora quem está sendo falado? O apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo sofreu com isso. E isso causa inveja. E esses proclamadores, eles começam a proclamar mais o Evangelho, querendo que eles voltem de novo para o topo.
que eles voltem de novo a estarem sendo mais falados do que o apóstolo Paulo. Eles não podem achar, meus irmãos, que isso está longe da nossa realidade. Seria ingenuidade nossa achar que, eu digo isso com pesar, que infelizmente, nas publicações, por exemplo, de livros, tem pastores que estão publicando livro para a glória de Cristo. Agora tem pastores que estão publicando livro por inveja. Líderes, não só pastores, líderes, escritores. Alguns fazem postagem realmente para a glória do Filho. Outros por inveja. Porque olhou um pastor concorrente ganhando luta contínua. E ele também vai publicar. A gente não pode ser ingênuo, achar que todas as pessoas, ainda mais que proclamam o Evangelho, proclamam de maneira e com motivação correta. A gente tem que entender que existe o herege, ou seja, aquele que prega Cristo de maneira equivocada, erroneamente, portanto ele não prega Cristo. Existe aquele que prega Cristo e não pratica o que prega, o hipócrita. E existe aquele que prega e pratica, mas não pela motivação correta. Não pela motivação correta. E existem, sim, aqueles que pregam a Cristo doutrinariamente, corretamente, praticam o que pregam e têm a motivação correta. E eles o fazem por obra do Espírito Santo. Não por mérito deles. Não por mérito. Por obra exclusiva do Espírito Santo. E esses irmãos não sabiam, mas o apóstolo Paulo, como o irmão Vinícius pregou semana passada, uma das súplicas dele é que os filipenses, a gente pode dizer que todos os cristãos, aumentassem em percepção. E o apóstolo Paulo tem percepção tão aguçada que ele consegue ver quando alguém prega a Cristo por motivação equivocada. Isso é percepção, meus irmãos. A gente pode imaginar como que o apóstolo Paulo consegue? Percepção. Muitas das vezes está na entrelinha. Pregar Cristo por orgulho. Está na entrelinha. E o apóstolo Paulo fala porfias. É contenda. É guerra de palavras. Esses homens pregavam Cristo de maneira de contender. Uma das coisas que ocorrem hoje em dia são, por exemplo, aqueles pregadores que sobem no púlpito mais para falar mal de outros pregadores do que para expor o Evangelho de Jesus Cristo. A gente não está falando aqui que o pastor não deva desnudar o herege, mas temos que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas só têm uma interpretação que está dentro da palavra de Deus, mas que ele tem liberdade para tê-la. Por isso que nós somos presbiterianos, os irmãos são batistas, os irmãos são metodistas, os irmãos são congregacionais, todos são irmãos da fé. Mas em um ponto ou outro, nós temos uma leve discordância quanto à interpretação, não quanto ao fundamento. Quanto à interpretação. O fundamento é o mesmo. O fundamento é o mesmo. O que adianta o pastor subir no púlpito e ficar um pregador que for e ficar falando mal? Em que a alma da membresia ela é alimentada? Como que a gente conhece mais a Cristo? De maneira apenas negativa, de maneira apenas que fale mal. E algumas vezes não é apenas no púlpito, é nos corredores da igreja. É sempre falar mal de um pastor. É sempre faz postagem contra um pastor. Isso é pregar Cristo por porfia. Olha, ele está pregando Cristo. Não. Ele está pregando Cristo, mas por porfia. Porque ele prega Cristo e fala mal de um pastor. Prega Cristo e fala mal de outro pastor. De outro líder. A gente tem que imaginar, será que qual é a motivação desse homem? Qual é a motivação? Novamente, não estou dizendo aqui que nós não vamos expor o herege, porque isso a palavra de Deus exorta.
E ela diz que nós devemos fazer pelo progresso do Evangelho. Então, olha isso, nós estamos mostrando uma outra faceta da religião. A pessoa que está em práticas pecaminosas, ela vai ter que ser exposta ao seu pecado. A pessoa que está pregando Cristo de maneira a errar a doutrina, tem que ser exposta. Primeiramente em particular, depois em público. Se essa pessoa não se arrepender. E agora nós estamos falando da questão da motivação. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que o apóstolo Paulo se regozija, porque eles estavam pregando com motivação errada. Mas era o Evangelho de Cristo e é poderoso. E pessoas estavam se convertendo. Como assim? Meus irmãos, se nós lermos 1 Samuel, nós vamos ver Saul sendo tomado pelo Espírito Santo e profetizando. Ter dons não é selo de salvação. Dons não é selo de salvação. Selo de salvação, vamos tocar 1 e 2, né? É boa prática. É prática de boas obras. É uma afeição correta da fé. Estar na fé com uma motivação correta. E a doutrina correta. Prosseguindo, meus irmãos. E o apóstolo Paulo vai dizer, porque estou certo de que isto mesmo, toda essa situação, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, que está vendo a providência divina, que está vendo que tudo está acontecendo com o propósito do Espírito de Jesus, ainda assim não descarta a oração. Ainda assim ele continua a pedir para que os filipenses orem por ele, pela vossa súplica. Não é só o apóstolo Paulo que ora pelos filipenses, mas os filipenses oram pelo apóstolo Paulo. Não é somente os líderes que oram pela igreja, mas a igreja ora pelos seus líderes, para que não caiam. Pela provisão do Espírito Santo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Essa libertação aqui vem mesmo, na mesma terminologia do verbo de salvação. Então tem algumas implicações. Pode ser a salvação realmente da alma. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo vai redundar na salvação da sua alma, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser libertação das prisões, das cadeias. Pode ser também, dentre um dos motivos, a libertação por meio da morte, que é a libertação do seu corpo. Que isso não ocorre, mas vai ocorrer mais para frente. Que a gente vai ver agora um passo para o apóstolo Paulo de estar com Cristo ou estar com os filipenses. Então são algumas explicações do que seria essa libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O propósito do apóstolo Paulo é o engrandecimento do nome de Jesus Cristo. O seu único interesse naquele momento em que ele não sabia o que iria acontecer, já ocorreu os julgamentos, agora faltava a sentença. O apóstolo Paulo já tinha sido defendido, já tinha sido acusado, agora ele estava esperando a sentença de ou libertação ou morte. E nesse momento ele fala, eu sei que eu não serei envergonhado, por causa do Espírito Santo. A confiança do apóstolo Paulo não está no seu histórico de piedade cristã. Porque eu fui piedoso em Listra, eu fui piedoso santo na Macedônia, eu fui piedoso em Jerusalém, então agora eu também devo ser piedoso. Não, o apóstolo Paulo não diz isso, ele diz que a confiança dele está no Espírito Santo. E ele acredita também que os irmãos orando por ele, ele vai continuar sendo sustentado pelo Espírito Santo. E que tudo que estava acontecendo iria redundar no engrandecimento do nome de Jesus Cristo, quer pela vida,
que é pela morte. O apóstolo Paulo ele tem uma visão do reino de Deus que, infelizmente, nossa presente era não tem. O apóstolo Paulo está pensando no progresso da fé. O apóstolo Paulo, o seu maior interesse é o Evangelho de Jesus Cristo. O seu maior interesse é na igreja de Jesus Cristo. A vida do apóstolo Paulo foi realmente dada como um sacrifício vivo para Cristo, para a causa do reino. De tal modo que ele seria legítimo orar pela absolvição. Mas ele está dizendo, eu quero, antes do que ser absolvido, é que Cristo seja glorificado. É que Cristo seja glorificado. E agora vem o famoso versículo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quantos de nós podemos dizer isso? Será que a gente pode dizer que o nosso viver é Cristo? Porque o morrer só é lucro se o viver for Cristo. Ou a gente vai dizer que o nosso viver tem Cristo? Olha a diferença, a sutil diferença. O viver tem Cristo no sentido de que tem outros aspectos na vida. Tem vários aspectos. Tem Cristo ali também. Então eu faço minha oração de manhã e depois eu vou viver a minha vida. De acordo com as minhas regras. Sem pensar na lei de Deus, sem pensar na lei de Cristo. Aí no domingo eu lembro de novo de Cristo. E ainda assim no domingo, como nós vimos aqui sobre o sistema de Deus pela manhã, nem no domingo viver é Cristo. No domingo, na parte da manhã, o viver tem Cristo, na parte da noite tem Cristo. Mas durante o restante eu esqueço. Eu só vou lembrar às 6 da tarde que eu tenho que voltar para o culto. Eu lembro de Jesus novamente. O apóstolo falou que o viver dele é Cristo. A fonte da alegria dele é Cristo. O motivo das suas amizades é Cristo. O motivo de os seus olhos estarem abertos é Cristo. O motivo dos seus pensamentos é Cristo. O motivo do seu coração é Cristo. A gente pode dizer que os nossos olhos estão abertos porque o nosso motivo de vida é Cristo. Ainda mais os nossos olhos que muitas vezes querem se defrontar com a imoralidade. Porque o viver é Cristo. Muitos cristãos hoje têm medo da morte porque o viver deles não é Cristo. Se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Realmente nós não vamos ter a certeza da nossa salvação. Nós não vamos ter essa certeza do apóstolo Paulo se nós não primeiro desejarmos novamente o progresso da fé e com isso o nosso progresso na fé. Muitas das vezes nós só queremos o nosso progresso, só a nossa santidade, só o nosso autoconhecimento da Bíblia. Mas Cristo não está sendo anunciado. Mas eu li a Bíblia muitas vezes. É como Jesus fala para os fariseus: faça um sem negligenciar o outro. Não é optativo. Eu quero ver o progresso na fé, então deixo o progresso da fé para os líderes. Isso não é bíblico. Ainda mais nós quando sabemos que o sacerdócio é universal de todos os crentes. Ainda mais nós quando fomos expostos a Atos em Antioquia, que foram os cristãos comuns saindo da dispersão e evangelizando. Em Antioquia, muitas pessoas creram. Sem Paulo lá, sem Barnabé lá, sem Pedro lá, a princípio nenhum dos líderes da igreja estavam lá. Porque o viver dessas pessoas, quando pregam a Cristo, é Cristo. Essas pessoas tinham saído da perseguição por causa de Cristo e estavam aqui, justamente pregando Cristo. Justamente anunciando o Evangelho. E nós, no momento muitas vezes de paz, de bonança,
nós ficamos tão envoltos a nós mesmos, tão pedindo a Jesus pelas nossas vontades sejam atendidas, e nós nos esquecemos de que estamos ali para o progresso do Evangelho. Ide por todo mundo e fazer discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O chamado da igreja é o ide. Não é só do apóstolo Paulo, não é só dos pastores, é de todo cristão. Senão nós vamos sempre ter temor. Sempre ter temor da morte. Quando não estamos interessados em Cristo realmente. Entretanto, se o viver na carne traz fruto, Paulo está pensando consigo, escrevendo a carta para os Filipenses. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Uma nota aqui é que o apóstolo Paulo, qual é a doutrina que o apóstolo Paulo está fundamentando isso? De que após a nossa morte, nós estamos já em gozo por Cristo. Não existe sono na alma. Não existe morrer e a gente vai ficar dormindo. Isso é inventice humana. Morremos e estamos com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está argumentando. Esse é um dos outros textos que provam que morremos e estamos com Cristo, se somos de Cristo. E é incomparavelmente melhor porque agora já não há mais pecado. Agora já poderemos vê-lo face a face. Agora já não mais precisaremos ficar preocupados com afazeres do mundo, que algumas vezes distrai a nossa mente. Agora já não mais precisaremos ficar preocupados com o que haveremos de comer e de beber, porque infelizmente, por mais que o nosso Deus nos garanta essas coisas assim, o nosso coração é pecaminoso, é fraco e a gente ainda se preocupa com essas coisas. O apóstolo Paulo, estar incomparavelmente com Cristo é muito melhor. Mas por vossa causa, por causa dos filipenses e por extensão da igreja ali, os filipenses tinham pouco tempo de igreja plantada, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, o gozo que vem da fé, o deleite que vem da fé e o progresso. Agora o apóstolo Paulo está falando do progresso pessoal dos cristãos. Para o vosso progresso. Ele começa a falar sobre o progresso do Evangelho, lá no versículo 12. Mesmo nas cadeias dele, ele está falando do progresso do Evangelho. E agora no final da perícope, ele fala do progresso dos cristãos. Dos cristãos. Nós somos chamados para progredir na fé. Nós somos chamados para progredir em santidade. Nós somos chamados para progredir no conhecimento, na percepção, como vimos na semana passada. E assim temos o gozo que advém da fé. O deleite que vem da fé. Não vem do progresso, vem da fé. Porque é graça. Por que isso é importante? Porque novamente a motivação. Se a gente está achando que o deleite está apenas no conhecimento racionalista de proposições teológicas, nós não vamos ter o deleite da fé. Porque o deleite vem da fé. É graça. É graça. Nós progredimos e o Senhor nos dá o deleite dessa fé. E quem está falando isso é um prisioneiro. Quem está falando isso é alguém que está algemado. Um idoso algemado. O apóstolo Paulo aqui já é muito provável já ser idoso aqui, quando ele escreve os Filipenses. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ou seja, os filipenses ficariam muito felizes de as orações deles serem atendidas por Deus o Pai
e assim ele ser liberto e ter novamente Paulo na sua igreja local. Isso o apóstolo Paulo fala só no final. Primeiro ele delibera o que é melhor, estar em carne ou estar em Cristo. Novamente ele fala que a carne, ela por hora é proveitosa para o progresso da fé. Não é porque eu quero ter tantos filhos, porque eu quero me casar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, tudo humano. Não é. Por causa do progresso da fé. Eu quero ficar na carne porque eu acho que eu tenho uma missão ainda aqui, eu tenho um trabalho para realizar. Eu quero que o vosso gozo aumente, eu quero que o vosso conhecimento aumente. É por isso que eu estou aqui, é por isso que ainda eu não fui para com Cristo, porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas Cristo me quer aqui no campo de batalha, na igreja militante, na igreja que luta pelo Evangelho, e não na igreja glorificada, que é a igreja que está já com os santos nas nuvens que eles falam de maneira poética, com Deus, está no céu. Meus irmãos, vamos ver agora algumas aplicações dessa passagem, que nós temos verdades importantes para o progresso da fé, o progresso do deleite da fé. Primeiro, as circunstâncias não devem desanimar o cristão. Não devem. E sim proporcionar a glória do Filho de Deus. Isso aqui é muito difícil de colocarmos no plano real das coisas. É fácil nós sabemos teoricamente, e muitas das vezes nós sabemos teoricamente que as circunstâncias não devem fazer com que nós desanimemos na fé. Mas algumas vezes as circunstâncias são terríveis. Algumas vezes as circunstâncias são tenebrosas. Algumas vezes as circunstâncias são ainda mais terreno fértil para as ciladas de Satanás, para os dardos de Satanás, para a acusação de Satanás. Então, a gente se desespera. Mas a gente tem que entender que as circunstâncias não devem desanimar o cristão, é não entender o motivo de que, se eu estou desanimado, acabou. É entender que a fonte do meu ânimo é Cristo. É chegar para Cristo e abrir o coração, sabendo que Ele é o nosso mediador, e dizer realmente o que aflige a nossa alma. Dizer os problemas que fazem com que nós fiquemos desanimados. É dizer para Cristo e confessar que as circunstâncias estão desanimando a minha caminhada. Não é ajoelhar-se como se nada tivesse acontecendo, mas é confessar. É confessar que, Senhor, eu sei que as circunstâncias não devem me afetar, mas eu sou pecador. E nessas circunstâncias eu tenho, Senhor, uma vontade de correr para o meu juízo. Nessas circunstâncias eu tenho uma vontade enorme, Senhor, de duvidar de Ti. Eu tenho uma vontade de blasfemar contra Ti. Eu tenho uma vontade, Senhor, de não ir mais à igreja. Eu tenho uma vontade, Senhor, de não estar mais em comunhão com os meus irmãos. Eu tenho uma vontade, Senhor, de ficar no meu quarto, trancar a porta e não falar com ninguém. Eu tenho uma vontade, Senhor, de desistir de tudo. Essas circunstâncias, Senhor, estão me fazendo esmorecer na fé. Essas circunstâncias estão fazendo com que eu perca a fé em Ti, Senhor. Eu já não acredito mais que o Senhor é bom. Eu não acredito mais que o Senhor é soberano. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? É ser sincero para Cristo. Sabemos que estamos orando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E ao Deus que se fez homem e passou e sentiu as nossas dores. Deus não está distante de nós, que não possa se compadecer das nossas dores.
Eu vou orar, só que o Senhor já sabe. Deus se fez homem para que essa desculpa já não mais pudesse circular na nossa mente. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. E quando nós abrimos nosso coração para Deus, nós levantamos, depois de talvez da primeira oração, ou talvez depois de várias orações, e nós conseguimos viver para a glória de Deus. E de repente os nossos sofrimentos, as nossas angústias, os nossos vícios são convertidos de males para bens. Como assim? De males para bem? Porque agora aquilo tudo será motivo de testemunhar o poder de Cristo. Quando outra pessoa estiver no vício, você poderá falar: eu era assim também, mas Cristo me salvou. Quando outra pessoa estiver angustiada, você poderá falar: eu também estava angustiado, mas olha o que Cristo fez por mim. Quando uma pessoa estiver duvidando da fé em Deus, a gente poderá falar: eu também, em um momento, tive dúvida. Tive dúvida da bondade de Deus. Mas só que Cristo se revelou a mim. Eu experimentei Cristo. A fé cristã não é apenas racionalizações, mas é uma experiência íntima com Cristo. Nós precisamos entender que nós estamos em um relacionamento com Cristo. Cristo não é um livro científico em que nós vamos adentrar e perscrutar. Cristo é uma pessoa, a verdade é uma pessoa. Segundo, o regozijo na fé vem pelo autoesquecimento, fruto de uma entrega ao Evangelho de Cristo. Como assim? O apóstolo Paulo, ele esquece de si mesmo. Algumas vezes nós queremos ter regozijo no Evangelho, colocando a gente como centro e Deus como nosso servo, Deus como nosso mordomo, e depois a gente ainda reclama para Deus por que nós não temos regozijo. Porque estamos vivendo uma fé cristã em que nós queremos ser servidos e não uma fé cristã em que nós servimos. Uma fé cristã que pensa mais em si do que em Cristo. Uma fé cristã que amanhece e anoitece, eu sou o centro. Não tem promessa na Bíblia para nós, quando estivermos nessa prática, termos regozijo na fé. Na verdade, o regozijo, ele é até minorado por Deus, para que nós possamos ver o pecado que há em nós. Para que nós possamos correr novamente para Cristo. E suplicar: Senhor, perdoa. Perdoa-me, Senhor. Porque eu não me entreguei ao Evangelho. Eu não me entreguei a Cristo Jesus. Mas eu usei Cristo Jesus como um mordomo. Eu usei a fé para subir na vida. Eu usei a fé de uma maneira utilitária. É por isso que, infelizmente, há muitos cristãos depressivos, porque não querem servir. Não querem servir, eles querem ser servidos. Eles não querem se entregar para o Evangelho. Não querem. Eles querem que o Evangelho seja uma bandeja fácil. Mas o Evangelho é a abnegação. O Evangelho é uma abnegação a tal ponto que nós negamos a nós mesmos e nós esquecemos de nós mesmos. Isso é impossível para o homem, mas para Deus é possível. É esquecer no sentido, meus irmãos, de a gente não ficar naquele pensamento meritocrático para cima de nós o tempo todo, pensando somente em nós, somente em nós. Olha o irmão, olha o que o irmão fez comigo, olha o que o patrão fez comigo, olha o que isso, aquilo, sempre o eu. O apóstolo Paulo está preso, ele poderia reclamar dos guardas, ele poderia reclamar talvez da sujeira do local, nós não sabemos. Podia reclamar pelo fato simplesmente de estar preso.
Mas ele esquece de si mesmo. Ele olha para o Evangelho, para o engrandecimento do nome de Jesus Cristo. Porque ele entende que se ele está ainda na terra, se ele ainda está em carne, é porque ele é um agente, um embaixador do reino, para fazer Jesus conhecido. E qual a diferença dele para nós? Nesse aspecto. Nós não somos embaixadores? Ou nós não somos embaixadores? Só o apóstolo Paulo é embaixador. O regozijo na fé, o deleite que vem da fé, é no servir. É no servir. Há momentos que nós seremos servidos, mas nós devemos buscar servir, porque melhor é dar do que receber. Terceiro ponto, meus irmãos. É fácil olhar para esses líderes aqui e esquecermos de nós. A gente precisa sondar o nosso coração e avaliar por que anunciamos o Evangelho. Quando nós, isso é um pensamento muito comum da igreja brasileira, fica desejando um avivamento, a pergunta é, por quê? Se a gente sondar muitas vezes nossas motivações, não é porque Cristo vai ser glorificado, porque Cristo vai ser engrandecido, mas é porque muitas das vezes o pensamento é, eu não vou ter tanto problema. E de fato, se a nação brasileira toda se converte, nós não vamos ter tanto problema que nós temos hoje, por exemplo. Eu não vou ser perseguido na universidade, eu não vou ser perseguido no meu trabalho, eu não vou ser escorraçado no meu emprego, eu não vou ser zombado. Afinal de contas, todo mundo é cristão, todo mundo é irmão. E a motivação é equivocada. E algumas vezes é por inveja também. Algumas vezes nós pregamos a Cristo para nos mostrarmos mais santos do que outros. Algumas vezes nós, infelizmente, pregamos a Cristo por contenda, por sentimento faccioso. É fácil nós olharmos para essas pessoas que aqui estavam e esquecermos de nós. Não é porque nós somos regenerados que nós não podemos cair nesse pecado. Nós cantamos aqui, não hoje, mas vez ou outra nós cantamos, perdoa quando eu disse te servir, me servindo de ti, maculando o teu altar. E dizendo ter para ti, mas querendo ter para mim agora. Nós cantamos essa música aqui, porque essa é uma realidade. Algumas vezes queremos pregar Cristo para mostrar nós, ou para facilidade, ou para outros motivos que não é o conhecimento do nome do Filho. Quarta aplicação, penúltima aplicação. Ou a morte é lucro para o cristão, ou somos os mais miseráveis de todos os homens. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. A ressurreição. Ou nós vivemos uma fé cristã em que ela ultrapassa a vida nesse mundo, ou a nossa vida é miserável. Porque a fé verdadeira é uma fé de abnegação. Quando uma pessoa acha que uma fé apenas nesse mundo é uma fé que vale a pena ser vivida, é porque ela também já não está vivendo a fé cristã verdadeira. Ela está vivendo os Cristos pregados por várias pessoas, que não tem autorrenúncia, que não tem libertação dos seus vícios, que não tem pensar apenas em Cristo, não tem aquele versículo, estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cruz não existe mais no Evangelho moderno, porque eles rotulam, eles dizem que é Evangelho. Nunca vão dizer que o que eu prego é a mensagem de Satanás.
O falso profeta nunca vai dizer isso. Olha, agora o que eu vou dizer para você é a mensagem de Satanás. Não, ele vai dizer, é o evangelho dos novos tempos. É um novo evangelho. É uma nova perspectiva sobre a Bíblia. É um novo tempo. E aí fica fácil ver esse mundo. Mas quando o Evangelho de Jesus Cristo é vivido verdadeiramente, em que nós carregamos a nossa cruz dia após dia, em que nós buscamos mais servir do que ser servido, em que nós pensamos e colocamos, por exemplo, os nossos bens à disposição do Evangelho, aí, ou existe vida após a morte e estarmos com Cristo, ou somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou existe ressurreição dos mortos, ou somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a fé cristã é uma fé em que nós não construímos castelos nessa terra. Não, nós estamos aqui ajudando a construir, por graça, o reino de Deus. Não o nosso império. Porque a nossa mansão, como diz o nosso cântico, é na pátria celestial. A nossa coroa não está aqui. A nossa coroa está em Cristo. Aqui está cruz, aqui está chicote, aqui está perseguição, aqui está choro, aqui está algema, aqui está luto, aqui está preocupação, aqui tem desespero, aqui umas vezes tem incredulidade, aqui tem pecado. O pecado que nos faz não nos relacionarmos com Deus. A vida cristã é uma vida que vive para a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém que nós estamos almejando. Nós não estamos almejando um novo Brasil, uma nova Cabo Frio. Nós estamos almejando algo muito maior. Nós estamos almejando a Nova Jerusalém, que o homem não pode construir, que o homem não pode projetar, que o homem não pode colocar no discurso político. É a Nova Jerusalém feita por Deus, para aqueles que vão pelo caminho estreito da salvação, não aqueles que vão para o caminho largo, não aqueles que vão e servem a Cristo com as motivações equivocadas. É assim que nós almejamos. É isso que nós almejamos. Aqueles que vivem tentando praticar o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqueles que têm a sua amizade pautada em Cristo. Aqueles que têm o seu entretenimento focado e pautado na glória de Cristo. O seu entretenimento. Sim. Aqueles que têm as suas conversas pautadas em Cristo. E muitas vezes nós pecamos nisso. Todos nós pecamos, infelizmente. Os nossos pensamentos pautados em Cristo. Toda a nossa vida é pautada em Cristo. Para nós dizermos esse versículo, para nós dizermos, estamos crucificados com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por último, meus irmãos, viver por Cristo se manifesta no entregar-se pessoalmente para os irmãos na fé, que é o versículo, os versículos finais. O apóstolo Paulo, quando ele fala de igreja, o apóstolo Paulo não tem uma ideia abstrata da igreja, uma ideia apenas de doutrina da igreja. O apóstolo Paulo tem rostos em sua mente, rostos em sua mente. Ele vê os filipenses, o corpo de Cristo, filipenses, o corpo de Cristo, os efésios, os colossenses, os tessalonicenses. Quando nós vamos dar a vida para Cristo e entregar-se à igreja, não é uma ideia abstrata. Porque quando é abstrato, aí fica muito fácil. Aí eu defino o que é igreja e o que não é igreja. Não doutrinariamente, como a Bíblia define, mas por opção pessoal.
Agora, quando eu entendo que o meu irmão faz parte da igreja, eu me entrego por ele. Porque tem rosto. A igreja de Jesus Cristo tem rosto. Todos nós aqui somos igreja de Cristo. O irmão do lado é a igreja de Cristo. Nós temos que nos entregar por ele, servir a ele. Não é o que Jesus Cristo fez com os discípulos? Lavando os pés dos discípulos. Não foi uma abstração de Jesus, ele fez. Quando a gente fala de se entregar pela igreja, em primeira instância, ou primeira prática que nós temos é entregar-se pela igreja local. Porque quando a gente tem só uma ideia abstrata e ignora a igreja local, aí é fácil. Na minha mente, se eu for perseguido, eu não vou esmorecer na fé. Mas a gente esmorece na situação fácil, quando eu não preciso. Mas na minha mente eu sou muito piedoso. A realidade é essa aqui, meus irmãos. Essa é a realidade de Deus. Não é na nossa mente. A realidade de Deus é essa aqui. A igreja de Deus é essa aqui. E as outras espalhadas por Cabo Frio, pelo Brasil e pelo mundo. Tem face, tem rosto, tem pessoas. Essa é a igreja militante. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Meus amados, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque, Senhor, nós ficamos constrangidos, Senhor, com o que o apóstolo Paulo fez, Senhor. Nos constrange, Pai, porque sabemos que estamos muito longe, Pai, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Porque, Deus, assim, Deus, nós podemos suplicar perdão a Ti, Deus, e mudar de vida, Senhor. Assim podemos, Senhor, pensar mais no progresso no reino de Jesus Cristo. Pensar mais em Cristo ser engrandecido. Pensar mais no Cristo ser engrandecido do que a minha renda ser engrandecida. Em primeira instância, Cristo, Senhor. A primeira instância é Cristo Jesus. Em todas as coisas o Senhor irá suprir. Por favor, Senhor, nos faça estar de joelhos, Senhor, diante do Teu Evangelho. E nos faça, Senhor, pregar fielmente, Senhor, com uma doutrina correta, com uma prática correta e com uma motivação correta, Senhor. Para que nós não sejamos, Senhor, achados em falta no dia do juízo. Por favor, Senhor, nos faça, Senhor, dizer, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, Senhor. Que a nossa vida cristã, Deus, seja uma vida cristã que pensa na morte, Deus, mas não de uma maneira fúnebre, Senhor. Pelo menos não na nossa morte, mas a maneira de que estar com Cristo é infinitamente melhor. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar nessa casa. Nos faça viver ansiando por Cristo, porque o nosso paraíso, Senhor, não é apenas a ausência de pecado. O nosso paraíso, Senhor, não é apenas agora não ter mais choro, não ter mais dor, não ter mais inimizade. O nosso paraíso está em ter uma comunhão íntima e profunda com Cristo Jesus, e vê-lo face a face, e beijar os seus pés, e todo o restante, Deus, das benesses vem como consequência disso. Todo o restante das bênçãos vem como uma consequência do governo de Cristo na Nova Jerusalém. Por favor, Senhor, livre-nos de nós mesmos, livre-nos, Senhor, das nossas motivações erradas. Seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Para isso
Amém, irmãos. Graças ao Senhor, mais um culto nós podemos prestar a Ele, pela graça e misericórdia, no momento que nós fomos alimentados pela palavra, e agora é o momento que nós encerraremos para praticarmos, quando sairmos daqui, aquilo que foi pregado. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo culto. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor, com misericórdia, nos trouxe aqui. Podemos prestar um culto, Senhor, a Ti, Senhor, por causa da Tua misericórdia, por causa do nome de Cristo, que nós estamos todos aqui reunidos, e tudo mediante o Santo Espírito que habita dentro de nós, clamando com gemidos inexprimíveis, de modo que as nossas orações são recebidas por Ti, ó Deus. Somos gratos pela exposição da Tua palavra, Pai, que aquilo que foi pregado hoje seja uma verdade em nossas vidas, que realmente possamos entender que Cristo é o nosso viver e não somente um ponto a mais em nossas vidas. O viver é Cristo, o viver não é estar com Cristo somente, mas Ele é a nossa vida, Ele não é um aspecto a mais dentre outros em nossas vidas. E assim como foi pregado, nós viemos entender aquilo que o apóstolo Paulo então disse, que por causa disso, porque o viver é Cristo, então sim, o morrer é lucro. Então sim, o morrer é estar com Cristo na eternidade, porque nós cremos e pregamos a ressurreição do corpo. Assim como Cristo ressuscitou como o primogênito, como o primeiro, nós ressuscitaremos nele e por ele. Muito obrigado, Senhor, que possamos realmente entender que o Senhor nos instrui na realidade, Pai. Nossa fé, a fé cristã, não é uma ideologia que parte de uma ideia e tenta modificar o mundo por conta desse ideal, mas o Senhor é o Deus da realidade, o Senhor é o Deus que criou toda a realidade, e é um Deus que promulga leis nessa realidade, e um Deus que nos chama a viver na realidade, Deus, de acordo com a Tua palavra, que é a verdade. Não é teórica, não é uma ideia, mas é a verdade, ela é concreta, e ela também é uma pessoa que é Cristo. Que realmente possamos entender que nós somos chamados a viver com prática, com atitudes, não somente entender e saber reproduzir aquilo que foi ouvido aqui hoje, mas muito mais importante que reproduzir como meros gravadores é agirmos, é confessarmos com as nossas vidas aquilo que nós entendemos hoje por meio do Teu Santo Espírito. O Senhor nos chama a professar com a boca, Senhor, a guardar com o coração e testemunhar. E nós testemunhamos não somente verbalmente, mas com a nossa vida, espelhando uma vida prática em Ti. Nos ajude, Pai, porque nós somos tentados muitas vezes, seja por Satanás, Pai, seja por causa do nosso próprio pecado, aquela vontade caída que nos tanto assedia, Deus, a não viver em conformidade com o Teu Santo Evangelho, a não viver Cristo, mas muitas das vezes é viver buscando o nosso próprio interesse, Senhor. Nos ajude, Deus, a realmente ser crentes que buscam, por causa do Teu Santo Espírito, da Tua graça, a viver de maneira digna com o Evangelho, e não como hipócritas que se reúnem aqui, ouvem e entendem, mas não praticam, não testemunham aquilo que professam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor venha nos instruir, Deus. Venha também, Deus, por causa da Tua misericórdia, sempre por causa da Tua graça, a nos guardar, Senhor, no retorno às nossas casas, a abençoar a nossa semana, Deus, porque o Senhor é um Deus de misericórdia e bondoso. Nos ajude, Pai, a viver a nossa fé na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e novamente no Teu santo dia, Pai. Como nós temos aprendido, uma vida simples, uma vida cristã, ordinária, que glorifica a Ti e que cresce de maneira paulatina, mas de maneira profunda por conta disso. Nos ajude, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando. Isso tudo te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos estar lendo para encerrar, já que não há um ministro ordenado entre nós. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Vamos ler todos juntos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.
sentar, irmãos?